Capítulo 5 E a aventura continua. Depois de ajudar o vilarejo, Naofumi colheria as sementes daquela gigantesca árvore, afinal ele sentiu o cheiro de dinheiro e como um comerciante nas horas vagas ele não deixaria aquilo passar. Ele fez um acordo com toda a população daquele vilarejo, aquela árvore a partir de agora se chamaria Grande Árvore Abençoada por Deus e eles poderiam usar todos os frutos que ela geraria, mas as sementes deveriam ser reunidas e mandadas para a terra que ele é senhor e eles concordaram sem questionar. Depois disso Naofumi reuniu as sementes que estavam prontas para serem colhidas e uma boa quantidade de frutos e partiu para a terra onde ele era o senhor. Lá ele deixou as sementes e deu a ordem para que elas fossem cultivadas em um campo e que os frutos poderiam ser consumidos e vendidos e depois da demonstração da velocidade de crescimento todos se animaram. Em seguida Naofumi foi até a Klebers, a loja de armaduras e armas do Kleber e encomendou uma armadura de alta qualidade para ele e para Raftalha e garras de ferro para Filó usar enquanto está na forma de Filolial e Naofumi foi claro que todas deveriam ser brancas e pediu que a nova espada e a armadura de Raftalha deveriam ter algumas joias específicas. Assim eles partiram para a próxima aventura. Seguindo de carroça eles encontram uma mulher cabisbaixa e como Naofumi precisava de algumas informações ele decide parar. Boa tarde senhora, sabe me dizer se o vilarejo está longe, diz Naofumi sorrindo. É melhor irem embora logo, se continuarem aqui logo irão morrer, diz a mulher. Naofumi fecha a cara. Por que a gente iria morrer, diz Raftalha confusa. Sobre o vilarejo, ele não existe mais, a praga pegou até o chefe de lá, ninguém está a salvo, diz a mulher. Naofumi fica apreensivo. Parece que eu não tenho um dia de folga mesmo, eu só queria vender algumas coisas, mas parece que esse mundo está precisando de muita ajuda, diz Naofumi, sorrindo em seguida enquanto olha para os céus. Ele seguiu para o vilarejo e desde o princípio os problemas já vieram e Naofumi confirmou algo que ele suspeitava, ele estava ficando famoso, estavam o chamando de o grande paladino do Deus Pássaro que andava junto ao Deus Pássaro, ele achava ruim eles associarem a Filó com uma divindade, afinal ele acreditava que existia apenas um Deus. No vilarejo todos estavam doentes e tinham um pequeno problema, ele havia usado o escudo da cura sagrada 2 dias atrás, ainda faltavam 5 dias para ele poder usar o escudo novamente, mas era pequeno mesmo, visto que ele tinha um grande estoque de poções de cura, remédios e antídotos de alta qualidade com eles, o que for aquilo, ele poderia curar. Dito e feito, mesmo ele estando no prejuízo por ter que dar em vez de vender ele nem pensou nisso, o sorriso dos doentes ao serem curados, naquela ocasião, era o suficiente. Feridos curados, agora o problema era outro, erradicar a fonte da doença, já que se tudo continuasse assim eles só ficariam doentes de novo. Eles ouviram os relatos dos moradores e do médico da cidade que diziam que aquele lugar foi onde o herói da espada Rei matou o dragão. Após isso muitos vieram até o local, aventureiros e curiosos, todos queriam ver o corpo morto do dragão, mas o que não esperavam é que o dragão rapidamente apodreceria e de seu corpo um gás tóxico seria liberado. Depois de ouvir tudo Naofumi olharia para seu escudo pensativo e depois de alguns segundos ele olharia para o médico que acabará de dar seu relato. Se der certo eu resolvo esse problema, mas em compensação eu quero que façam algo por mim, diz Naofumi. E o que seria, diz o médico. Na hora certa vocês irão saber, Raftalha e Filó, vamos descansar, amanhã será um dia longo, diz Naofumi. Bem cedinho no dia seguinte nossos heróis levantam, com os olhos ainda pesados eles jogam água no rosto e se preparam para a batalha. Alguns moradores já estavam de pé quando eles estavam se preparando para subir a montanha e observavam eles em silêncio. Naofumi olha para os céus e ativa o escudo da purificação sagrada que brilha forte e o ar começa a se purificar como se eles estivessem em uma floresta intocada pelo homem na beira do mar. Naofumi sorri, seu plano deu certo. Eles partiram em sua carroça e foram na direção do topo da montanha onde o cadáver do dragão estava. Enquanto eles subiam Naofumi purificava o caminho enquanto Raftalha e Filó lidavam com os monstros. Eles logo chegaram até o topo da montanha e viram o cadáver podre do grande dragão. Enojados eles caminham lentamente desanimados para fazer seu trabalho. Como eles deixaram chegar nesse nível, as pessoas desse mundo são tão descuidadas, pensaria Naofumi. Eles caminham na direção da fera morta com suas ferramentas até que o dragão começa a se mexer e se levanta dando um grande rugido. Cuidado, grita Naofumi indo para a frente de Filó e Raftalha. O dragão usaria sua baforada contra eles e Naofumi que estava com o escudo da purificação ativo levanta em defesa contra o dragão. A baforada ao entrar em contato com o escudo é totalmente anulado e o dragão termina e ruge contra o grupo. Isso seria um dragão zumbi, pensaria Naofumi. Filó em fúria parte para cima do dragão sem hesitar em sua forma de Filolial, Raftalha tentaria ir para cima mas Naofumi a impede com seu braço. Avance junto comigo, eu preciso me aproximar dele para tentar algo, diz Naofumi. Raftalha olha para ele determinada e saca sua espada. Certo mestre Naofumi, vamos juntos, diz Raftalha. Naofumi sorri e os dois vão para cima. Filó chamava a atenção do dragão em um combate corpo a corpo, sua raiva estava em seu sangue, afinal Filoliais e dragões se odeiam desde o início do mundo. Naofumi cria um escudo de ataque que dá apoio para Filó pisar e acertar um golpe na cabeça do dragão. Filó, preciso que você recue e venha me ajudar, preciso chegar o mais próximo do dragão, grita Naofumi. Raftalha dispara à frente e chama a atenção do dragão, já Filó recua e vai até Naofumi que sobe em cima dela e em seguida ela dispara contra o dragão. Naofumi projeta o escudo de ataque aéreo fazendo um local para Filó pisar ao saltar e em seguida eles estavam em cima do dragão que abre a boca para tentar uma mordida. Naofumi faz uma prisão de escudo dentro da boca do dragão, impedindo dele de fechá-la e dando apoio para Filó pisar. Agora próximo do dragão, Naofumi usa o escudo de purificação e o dragão começa a gritar. Como eu pensei, isso vai funcionar, mas eu preciso chegar mais perto, pensaria Naofumi, pulando de cima de Filó e dando um soco que crava o escudo nas escamas do dragão que grita ainda mais alto e começa a desaparecer, sobrando apenas as escamas, os ossos e o cristal de mana do dragão, que Naofumi absorve. Ao absorver o núcleo uma mensagem aparece, processamento do núcleo de um dragão maligno sendo feito, materiais para novo escudo sagrados completos, o escudo do julgamento sagrado, complete os requisitos para ativação do escudo, requisitos, proteja aqueles que precisam. Que estranho, tem requisitos agora bom, eu protejo muita gente então uma hora dá certo, pensaria Naofumi.
O ar do lugar muda totalmente ficando limpo e agradável. Agora que o núcleo de todo aquele problema se foi, aos poucos tudo voltará ao normal. Naofumi em seguida recolheu os ossos e as escamas, pois não importa um mundo de fantasia, partes de um dragão ainda devem valer algo. Após isso, eles caminham pela floresta e purificam o rio e algumas plantas que sofreram mutações, inclusive Naofumi colhe algumas espécies que ele viu pois ele estava planejando plantá-las em suas terras. Em seguida eles retornam ao vilarejo e para prevenir Naofumi usa purificação em todos e é muito agradecido e cobra sua dívida. Eles deveriam construir uma igreja e no futuro ele voltaria e iria usá-la para pregar a palavra de Deus e depois disso eles partem em direção à capital, afinal eles estavam de carroça cheia e precisavam vender as coisas, ver como estava indo as terras de Naofumi além de deixar as sementes encontradas e fazer outras coisas também. Durante o caminho eles acabaram pegando uma missão para lidar com alguns insetos demoníacos em um vilarejo e sem problemas resolvem a tarefa. Voltando para sua carroça encontram uma garota sentada no meio de um grupo de filoliais que ao notarem a presença do trio saem correndo e deixam a jovem garota de cabelos azuis triste, mas ao se virar ela parece muito surpresa. Que grande, por acaso você é uma filolial, diz a garota sorrindo. Filó estava em sua forma filolial, vulgo galinha gigante. Tá falando da Filó, diz Filó. Você fala, diz a garota sorrindo mais ainda. Naofumi sorri, era claro que aquela pequena jovem amava filoliais. Escuta Filó, parece que espantamos os amigos dessa pequena senhorita, por que não brinca com ela um pouco enquanto eu e a Raftalha terminamos de resolver alguns assuntos no vilarejo, diz Naofumi. Filó se transforma em Loli. Sério meu mestre, diz Filó. Sim, claro se ela quiser, diz Naofumi. A garota dá um largo sorriso. Você pode se transformar, e claro que eu quero, diz a garota. Naofumi e Raftalha sorriem com a animação delas. Mas volte antes de escurecer tá bom, diz Naofumi. Depois disso, a Filó e a garota que se apresentou como Melt passam a tarde brincando enquanto Naofumi e Raftalha ajudam os moradores os curando e vendem algumas mercadorias. Mais tarde a Filó retorna para o quarto que eles haviam alugado e traz Melt consigo que relata ter um problema. Como Naofumi supôs pelas suas roupas, ela era uma nobre, mas ela por algum motivo estava perdida. De acordo com ela, a mesma havia se desencontrado com seus guardas por ficar muito tempo brincando e seguindo os filoliais, mas... Isso está estranho. Como assim ela se perdeu dos guardas que deveriam estar protegendo ela e outra? Eles não deveriam procurá-la ou no mínimo ir ao vilarejo mais próximo para achar. Talvez ela tenha sido atacada e fugiu. Bom, mais um motivo para ajudá-la. Talvez ela fale depois. Fora que não vai custar nada visto que vamos para o mesmo lugar, pensaria Naofumi. Depois disso eles voltam para a estrada e seguem viagem em direção à capital, uma longa e divertida viagem, principalmente para Melt e Filó que se tornaram grandes amigas e passavam horas conversando e brincavam durante as pausas. Logo eles chegam até a cidade e decidem que seria melhor se separar. Naofumi foi junto a Raftalha vender alguns materiais e produtos enquanto Filó e Melt foram para a casa de Melt para a pequena nobre chegar em segurança. Depois de vender os itens Naofumi planejava ir até a igreja para conhecer, afinal ele ainda não tinha tido a oportunidade, mas no caminho a equipe Rocket, o herói da lança Motoyazu aparece dos céus e ataca Naofumi que facilmente defende seu golpe. Naofumi, liberte aquela escrava, grita Motoyazu. Naofumi dá um olhar desafiador para Motoyazu. Que foi, tá querendo apanhar de novo diz Naofumi. Não se ache por ter tido sorte, diz Motoyazu. Eu já disse que não quero ser liberta, diz Raftalha. Não é sobre você, é sobre aquele anjinho de cabelos loiros, diz Motoyazu continuando a atacar e Naofumi apenas defendendo. Não revide Raftalha, se lutarmos aqui a cidade os moradores podem se ferir, diz Naofumi. Sabe Naofumi, eu amo garotinhas loiras com asas de anjo, se não quer lutar a liberte, grita Motoyazu. Nesse momento um guarda aparece e entra na frente dos dois. Parem agora mesmo, a cidade não é lugar para heróis lutarem, diz o guarda. Agora diz Malt erguendo um pergaminho. Os guardas cercam Naofumi e Raftalha. Eu declaro com minha autoridade como princesa esse duelo entre o herói de escudo e o herói da lança, diz Malt. Nesse momento Melt aparece com alguns guardas. Abaixem suas armas, diz Melt. Todos que cercavam Naofumi abaixam as armas e se curvam diante a garota. Acontece que a garota que Naofumi protegeu é a irmã mais nova de Malt mesmo sendo mais nova possui mais autoridade que a irmã mais velha. Melt bota ordem na casa e dá um sermão em Motoyazu. Afinal a colisão entre as armas lendárias havia destruído as barracas dos civis e até parte das paredes e depois do Motoyazu tomar outro chutão no meio das pernas dado pela Filó eles vão até a Klebers para conversar em particular com a princesa Melt. Durante essa longa conversa, Naofumi descobre muitas coisas óbvias que ele não sabia e outras coisas ainda mais interessantes. Vamos por partes. A primeira coisa é que Meurumarquia é uma monarquia matriarcal, ou seja, a palavra da rainha é maior que a do rei. A segunda coisa óbvia era que Malt não era herdeira do trono e sim Melt graças à personalidade problemática da irmã mais velha ela perdeu o direito e agora a coisa mais chocante. A rainha não estava presente pois ela estava em reunião com os outros reis para decidir onde os heróis seriam invocados, pois os heróis podem ser invocados em todos os reinos, e durante sua ausência o rei invocou os 4 heróis de uma vez e a reunião que era sobre onde invocar os heróis virou um local para a rainha tentar convencer o mundo todo a não destruir Meurumarquia, afinal monopolizar a força dos heróis, a maior potência do mundo era imperdoável. Naofumi vendo o contraste da situação riria e entenderia que ele poderia simplesmente partir daquele reino e seria recebido em qualquer outro lugar de braços abertos, mas claro ele não falou isso, apenas pensou brevemente. Naofumi aproveitou a oportunidade e perguntou para Melt por que eles estavam travados em seus níveis e ela respondeu que eles só poderiam voltar a melhorar depois de escolher uma classe na ampulheta do dragão e disse que providenciaria isso para eles. Melt se desculpou e disse que iria repreender seu pai e organizar para eles usarem a ampulheta no dia seguinte depois de dar um abraço em Filó ela partiu da Klebers, a loja de armas e armaduras do Kleber, e voltou com seus guardas e Naofumi compra sua nova armadura, a armadura da Raftalha e a arma da Filó. No dia seguinte, Melt atropela as ordens do rei com ameaças da rainha e os 3 conseguem uma classe e estão prontos para voltar a subir de nível.
Soar da trombeta se inicia a batalha. Tenho os olhos de um Deus que eu posso ver, que agora virá meu o seu poder. Não posso deixar o destino